Amados, graças e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, louvamos ao Senhor pelos benefícios, né? O salmista diz: e darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Tomarei o cálice da salvação. Então, amados, louvamos a Deus por isso. Essa semana, como já foi informado, continuam nossas atividades online, né? E domingo pela manhã nós não teremos a nossa escola bíblica discipuladora, devido ao dia das eleições. Hoje pela manhã eu tive uma dificuldade muito grande para ministrar a lição, porque houve um grupo aqui na esquina fazendo propagandas políticas e assim as janelas abertas por conta do calor, o som entrou bastante, né? E atrapalhou um pouco. E com certeza domingo, né, será igual ou pior. Então nós precisamos, se o nosso tempo, né, já estivesse pronto, como nós almejamos e vai ficar, em nome de Jesus, amém. No sábado nós teríamos uma vigília, faremos a escola bíblica na vigília e estaríamos orando pela nossa nação, né? Mas não temos nesse momento um local aconchegante ainda, mas com certeza até dezembro nosso tempo já estará pronto para nos receber e receber nosso visitante. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero ler aqui com os queridos, né, que Deus possa estar nos abençoando, né, a todos vocês, aos que estão em casa também. Nós vamos ver a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade de crescimento espiritual. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, aos irmãos de Filipos, né, a cidade de Filipos, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Que o Espírito de Deus possa estar ministrando aos nossos corações. Amém? Amados, essa palavra, ela por si só, ela já é uma palavra explicativa para nós. O apóstolo Paulo, aqui de uma maneira bem simples, ele, nessa segunda parte desse versículo, ele diz, porém, muito mais agora na minha ausência. Ele estava preso, estava ali esperando a sua condenação, e ele diz, ele dá um elogio ali àquela igreja, aqueles irmãos, ele diz: olha, vocês sempre me obedeceram, não somente na minha presença. E Paulo sabia, né, porque Paulo ele tinha as pessoas a quem ele mandava e recebia as mensagens, a exemplo dessa própria carta. E ele diz: olha, eu sei que vocês sempre me obedeceram quando eu estava presente, e mais ainda agora na minha ausência. E ele deixa claro aqui nessa tradução, queridos, na ACF, que hoje é uma das melhores e mais claras traduções bíblicas, ele diz assim: desenvolvam, né? Desenvolvam a sua salvação. Interessante esse texto, né? Desenvolvam a sua salvação. Essa palavra, desenvolvam, né? É algo que depende, no caso aqui, de mim. Eu preciso me desenvolver. É algo que eu preciso fazer para crescer, para ir adiante, para não ficar na mesma coisa, né? Quando alguém está fazendo academia e você vê a pessoa ficando mais musculosa, você imagina que a pessoa está se desenvolvendo, né? Quando você encontra alguém no curso e aquele aluno, né, a professora Vital e outros irmãos que trabalham aqui em sala de aula, você vê aquele aluno aprendendo, ele está desenvolvendo, né? O marido que está se tornando
ele abrange todas as áreas da nossa vida. Alguém, né, a irmã Luzia está ali conosco, né, fez uma cirurgia recentemente, a irmã Luzia está desenvolvendo, porque já está aqui com a gente, né, não está acamada, não está ali, né, a cicatrização dela, a recuperação dela está se desenvolvendo. Amém? Então a salvação é algo também, eu acredito que talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso, né, mas está escrito. A salvação, irmãos, é algo que nós precisamos desenvolver também. Nós precisamos desenvolver a salvação que um dia recebemos. Eu ainda preciso, mesmo depois de 34 anos de evangelho, eu preciso continuar desenvolvendo a minha salvação. Eu não posso ficar estagnado, eu não posso ficar parado. E diz aqui ainda que esse desenvolvimento da nossa salvação precisa ser feito com temor e tremor. Essa palavra temor no grego é pegomai, é aquilo que traz reverência, é aquilo que traz espalha medo. E essa palavra pegomai é a palavra usada na Bíblia para a mulher em relação a ter reverência ao seu marido. Então, a nossa salvação tem que ser desenvolvida por nós com muita reverência, com muito respeito. E diz aqui tremor, que é outra palavra do trons em grego, né, usado para descrever a ansiedade que alguém tem, que desconfia de uma forma completa das suas habilidades de satisfazer todas as solicitações. A pessoa que ela é muito perfeccionista, ela vive esse trons, porque ela tem aquela ansiedade, né, e aquela desconfiança de que aquilo que ela está fazendo não está bem feito, ela precisa fazer melhor. A nossa salvação precisa ser desenvolvida dessa forma. Eu preciso tratar a minha salvação com perfeccionismo, com essa desconfiança. Será que de fato eu estou satisfazendo ao meu Senhor? Amém? Então, é algo que depende de mim, é algo que depende de você, para que haja um desenvolvimento da nossa salvação, gerando em nós um crescimento espiritual. Irmãos, é um grande engano pensar que por você estar na igreja, você já está salvo. A igreja não salva ninguém, queridos. E é por isso que muitos que não têm esse entendimento vivem uma vida na igreja medíocre. Porque não é por você estar na igreja que você é salvo. Tem pessoas que pensam, irmão Vital, que por ter o nome dele ou dela no rol de membro, faz dele uma pessoa salva. Não é isso. O que nos dá a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, e a consequência disso é o nosso nome ser escrito no livro da vida. Depois que o nosso nome é escrito no livro da vida, ninguém apaga. Aí sim a salvação. Mas ter nome no rol de membro da igreja não traz salvação. Ser membro de uma igreja batista assembleana não traz salvação. O que nos traz salvação é intimidade com Deus. O crente, queridos, ele precisa e ele deve crescer espiritualmente. Ninguém nasce pronto. No dia que eu me converti, no dia 20 de novembro de 88, Deus não me fez ali pronto, abracadabra, você agora é um servo perfeito, fiel, não precisa mais de nada. Não foi isso. Porque a palavra nos ensina que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A vida espiritual, ela precisa de desenvolvimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18
18. Se você trouxe sua Bíblia, você pode ler, pode marcar. Pedro, ele dá orientação aos seus discípulos, aos membros da sua igreja. Pedro diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, é algo constante, algo que vai fazendo a gente evoluindo na nossa salvação. Irmão, se eu continuasse o mesmo do dia da minha salvação, que foi 20 de novembro de 88, com certeza muitas coisas em minha vida estavam erradas. Porque o que é salvação, irmãos? O que é que nós temos ensinado à igreja? O que é salvação? É você ser tirado do mundo. E para por aí? Não. Não é só você ser tirado do mundo. Você precisa agora desenvolver essa salvação. Agora o mundo precisa ser tirado de dentro de você. É o desenvolvimento da salvação. Quando a gente chega do mundo, irmãos, e recebe Jesus, a gente chega com o nosso coração negro. A gente chega com o nosso coração sujo. Às vezes a falta de perdão que precisa ser liberado. Às vezes nós chegamos na igreja com situações de saltar palavrão, de mentir, de fazer fofoca, problemas no comportamento, no caráter. E aí é que nós precisamos, depois de receber essa salvação, desenvolver essa salvação. Com temor, com temor. Porque eu tenho que desenvolver essa salvação, não é para que eu seja visto como um bonzinho, mas é para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Porque a palavra de Deus diz: quer você coma, quer você beba, tudo o que você fazer, faça para a glória dele. Então eu preciso desenvolver. E a minha pergunta para você esta noite é: você tem crescido espiritualmente? Você tem se desenvolvido espiritualmente? Você tem se tornado a cada passo um gigante na fé? Ou você é um anão ou uma anã espiritual? O que se repercute no físico, se repercute no espiritual. Uma criança que ela sofre de ananismo, você vai ver essa criança hoje. Daqui a 10 anos, você vai ver essa mesma criança e você não vai notar nenhuma diferença nela. Você não vai ver crescimento nela. Você não vai ver a estatura dela diferente. Você vai ver aquela mesma criança que você viu há 10 anos, você vai ver hoje. Porque aquela criança ela sofre de ananismo. E tem muitos crentes, irmãos, sofrendo de ananismo espiritual. Porque não desenvolve a sua salvação. E eu quero nessa noite comparar esse desenvolvimento, da nossa salvação como uma escada. Uma escada a priori de 4 degraus. Porque é isso que Deus colocou na frente da gente no dia que nós nos convertemos. Quando você se converteu, aparece ali uma escada espiritual. E aquela escada, ou você fica inerte e não se desenvolve, ou você vai subindo degrau a degrau até chegar ao último. E qual seria esse primeiro degrau dessa escada? O primeiro degrau, queridos, está em João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O primeiro degrau para que nós possamos desenvolver a nossa salvação é nascer de novo. Nós precisamos de um novo nascimento. Sem um novo nascimento, irmãos, não existe desenvolvimento na nossa salvação. O novo nascimento
Os católicos têm Jesus como seu Salvador. É o Salvador, o Filho da Virgem Maria que nasceu. Mas não o tem como seu Senhor, como seu Curios. Porque quando nós temos Jesus como Senhor, nós queremos agradar a Ele e não a nós. Nós queremos fazer a vontade dEle e não a nossa. E essa foi a mensagem principal da igreja primitiva. Jesus Cristo é o Senhor. Não foi Jesus salva, como hoje, muitas das vezes evangelizando, a gente fala isso para as pessoas. Como é hoje também o tema de missões nacionais. Só Jesus salva. Ele salva, mas Ele também quer ser Senhor. E isso faz parte do desenvolvimento da salvação. Quando eu desenvolvo a minha salvação, Ele não é apenas meu mero Salvador, mas Ele vai se tornando o meu Senhor. Na igreja primitiva, muitos morreram por conta disso. Muitos perderam a sua vida por conta disso. E a palavra de Deus diz que aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não vai achar. Nós sabemos, eu já ministrei isso aqui outras vezes, que quando Jesus ele nasce, quando Jesus ele é crucificado, Israel estava debaixo do Império Romano. E o imperador era considerado como um deus. Como o faraó do egípcio era chamado de soberano, porque também era visto como Deus, faraó e o imperador de Roma eram todos eles vistos como Deus. Extremamente orgulhosos. Né? É por isso que nós temos 2 meses seguidos de 31 dias, julho e agosto, devido à prepotência, devido à arrogância daqueles homens que se viam como Deus. Deram a Júlio César, em homenagem ao seu nome, o mês de julho, né? Com 31 dias, e quando chegou o governo de Augusto César, disseram, vamos dar também um mês para ele, em homenagem ao nome dele. Só que o mês tinha 30 dias. Ele disse, eu não aceito. Eu sou soberano, eu sou o imperador. Por que julho tem 31 dias? E meu vai ter 30. Eu não sou melhor que ele. E aí, por conta do orgulho de um homem, e por nós seguirmos um calendário gregoriano, dos gregos, dos romanos, então temos julho e agosto, por 31 dias. Só para os irmãos terem uma noção. Hoje nós falamos boa tarde, boa noite. Israel, independente do horário, é shalom, porque shalom não é só paz, shalom é tudo de bom, shalom é vida, shalom é prosperidade, shalom é unção de Deus sobre sua vida, é isso que significa shalom. E era assim que os judeus também naquela época se saudavam, shalom. Mas os romanos, por adoração ao imperador, eles passavam pelo outro e diziam Curios Kaiser. Ou seja, César é o nosso Senhor. Mas quando o outro respondia Curios Kaiser, mas quando passava por um crente de verdade, e alguém dizia Curios Kaiser, aquele cristão, ele ficava incomodado, ele dizia Curios Kaiser, não. Curios Christos. César não é meu Senhor. O meu Senhor é Jesus. E por isso muitos eram levados imediatamente, presos, degolados, lançados em arenas de leões, lançados em arenas para gladiadores, guerreiros, matarem os povos com suas lanças e suas armas mortíferas. Então, queridos, muitas das vezes nós temos Jesus como Salvador. Ter Jesus como Salvador nos faz até ter uma religião. Ter Jesus como Salvador às vezes nos faz ter até o nosso nome no rodimento de uma igreja. Mas não adianta, pessoal.
lemos no início que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E quando eu começo a desenvolver a minha salvação, Jesus ele deixa de ser o meu mero Salvador e passa a ser também o meu Senhor, o meu dono, aquele que determina o meu ritmo de vida, aquele que sobrepuja as minhas vontades. Ele é o meu Senhor. E por ele ser o meu Senhor, eu quero agradá-lo, eu quero adorá-lo, eu quero servi-lo, eu quero glorificá-lo através da minha vida. Então, nesse encontro com Deus, queridos, nesse primeiro degrau, a nossa vida já começa a ser transformada, porque precisa existir transformação. Ontem no culto lá, estava falando sobre a metamorfose, né? Antes de Jesus, éramos uma largata, né? Ninguém quer que eu tenha uma largata. É bicho feio, nojento, né? Gosmento, você pisa, sai aquela gosma verde ainda, meio que, né? Mas a borboleta todo mundo quer. Tem até colecionador de borboleta. Criança corre atrás de borboleta, adulto apaixonado, né? Corre atrás de borboleta. Então éramos uma largata, asquerosa. Mas o Senhor foi lá e nos transformou numa borboleta linda. Olha para o seu lado e veja que borboleta linda tem do seu lado. Né? Olha, Gil ficou logo alegre, né? Borboleta barbuda, né? Qual o segundo degrau, irmãos, para desenvolvermos a nossa salvação? Né? O segundo degrau é converter ao Senhor. Conversão. Isaías 55:6 fala isso, que nós precisamos nos converter, precisamos mudar, né? Isaías 55, você pode acompanhar comigo, livro do profeta Isaías 55, versículos 6 e 7, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O 5: eis que chamará a uma nação que não conheces, olha aí o Brasil, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, olha o Brasil, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Amém, queridos? Então, a primeira coisa é a conversão. A conversão é uma mudança de direção, irmãos. É a palavra mais fácil de entender. Antes, estávamos voltados para onde? Para o mundo. Estávamos voltados para o mundo, para os prazeres do mundo, para os desejos do mundo. E estávamos dispostas para Deus. Mas quando nós nos convertemos, que é mudar de posição, o que acontece? Agora eu me volto minhas costas para o mundo. Eu dou as costas para o mundo e eu fujo para a presença de Deus. Eu me apresento para o Senhor. Estou de frente com o Senhor. E não há mais espaço para o mundo, não há mais espaço para a carne, não há mais espaço para o pecado mesmo. Porque eu passei por segundo degrau. A conversão, irmãos, é um processo que exige perseverança, porque em todo momento o inimigo vai tentar lhe fazer parar. O inimigo vai tentar fazer você desistir. O inimigo vai tentar fazer você retroceder. É por isso que a palavra de Deus diz que quando o Senhor, ele toma a casa, ele limpa a casa, e a casa fica vazia, vazia de pecado, vazia de coisas ruins, mas ela precisa também ser cheia da glória e da presença do Senhor. E aí o inimigo, ele que não para de estar lhe rodeando, né? Ele verá a casa limpa, adornada, porém vazia. Ele vai lá e volta com outros espíritos piores. A palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis
Então, quando nós nos convertemos, a nossa visão espiritual ela se abre e nós começamos a conhecer a verdade. E começamos por conhecer a verdade que nos liberta, nós começamos a ver coisas que precisam ser mudadas em nós. Coisas em nós que precisam mudar de direção. Você fala, eu não mais, eu vou por cá. Esse caminho aqui não é caminho de Deus. Né? A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Então eu começo a trilhar pelo caminho do Senhor, porque eu me converti. Então, a nossa vida, ela precisa ser radicalmente mudada. Esse é o segundo degrau. E você, pergunta, sua vida tem mudado? Né? Você tem se voltado para Deus? Você tem se convertido para Deus todos os dias? E o terceiro degrau, queridos, nós precisamos subir. Porque nós precisamos evoluir. Não adianta ficar só no primeiro degrau, no segundo, tem o terceiro, vamos no terceiro. João 17, 17. João 17, 17. A palavra do Senhor diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, irmãos, que vai estar nos santificando. É a palavra de Deus que vai estar nos orientando. Pela palavra de Deus nós começamos a aprender a nossa nova vida. A palavra de Deus ela é completa, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus ensina como o filho precisa tratar o pai, ensina como o pai trata o filho, ensina como a esposa trata o marido a esposa, ensina como eu devo, como empregado, me comportar diante do meu patrão, eu como patrão a tratar o meu empregado, eu como cidadão devo respeitar e ser submisso à minha autoridade, e a autoridade ter temor a Deus e também cuidar bem do cidadão. A Bíblia é completa. E nós precisamos entender isso. A santificação que acontece quando o crente perde o prazer pelo pecado. O pecado não me dá mais prazer, mesmo eu sendo pecador. E ele começa a desejar viver uma vida de santidade. Desse terceiro degrau começa aquele processo de o mundo ser tirado de dentro de você. Você vai sendo limpo de dentro para fora. Às vezes nós nos preocupamos apenas com o que está de fora. E por isso Jesus chamou muitos disso, que vivia dessa forma, de sepulcros caiados. Ele diz: olha, vocês só cuidam do que é de fora, vocês só cuidam da aparência, e vocês parecem como um sepulcro caiado, bonito por fora, luxuoso por fora, mas por dentro de vocês só tem imundícia, porque não houve naquelas vidas santificação de verdade. Então a santificação acontece de que forma? Quando eu pratico jejum, quando eu oro, quando eu faço leitura da palavra, a palavra de Deus, quando eu libero perdão para aquelas pessoas que me feriram, me machucaram. Então nós precisamos, queridos, perder o prazer pelo pecado. Perder o prazer pelo pecado. E nós só vamos perder o prazer pelo pecado a partir do momento que nós andarmos em espírito. A partir do momento que nós buscarmos ter intimidade com Deus. Sexta-feira eu estava ministrando em Viver e eu contei uma experiência que eu também já contei aqui. Mas a Bíblia diz que nós temos que inculcar. Eu tinha na época 11 anos de idade. 11 para 12 anos de idade. Estudando. E eu tinha ali um amigo. Aquele amigo meu, ele era gago. E naquele ano eu escolhi aquele amigo para andar com ele. E de repente eu comecei a ficar gago também. De tanto andar com aquele menino. E para completar, já estava passando uma novela que só eu e Vital vai lembrar, que é da nossa época.
cuidado. E aí você escolhe, ou você fica bom, ou você cai na surra. Pronto, irmão, só foi 10 minutos de sessão terapêutica, eu fiquei bom, nunca mais gaguejei na frente dela, na frente de ninguém. Mas o que eu quero dizer é o quê? Marido e esposa, né? Quando passa muito tempo junto, um começa a ter até os trejeitos do outro, linguagem do outro, né? Passa a viver, porque passa a viver juntos. A santidade, quando eu busco santidade, eu procuro estar perto de Deus. E quanto mais eu me aproximar de Deus, eu vou me tornar santo com Ele. Através da leitura, através do jejum, através da oração. Quanto mais eu andar com Ele, mais santo serei. Então busque desenvolver a sua salvação, subindo esse terceiro degrau, que é o degrau da santificação. Não queira ser, meus queridos, o chamado crente Gabriela. Ah, pastor, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, eu sou sempre assim. Meu pai era assim, minha mãe era assim, na minha família todo mundo tem um temperamento desse tipo. Só que a partir do momento que você disse eu te aceito, Jesus, você recebeu outro pai. E o seu pai é santo. Amém? Amém. Então nós não podemos nos desculpar. E eu vivi muito tempo nessa mentira, irmãos. Eu vivi muito tempo nessa mentira, sendo crente de Gabriela. Desculpando o meu nervosismo. Ainda sou nervoso, porque estou evoluindo, tá? Estou evoluindo. Mas desculpando o meu nervosismo, o meu destempero, simplesmente por causa de um diagnóstico médico que foi dado à minha mãe antes de eu nascer. E minha mãe, né, enchendo minha bola, só que eu sou bravo. E aí meus irmãos, coitados, sobraram, meu irmão. Né? O médico disse, olha, dona Carmen, ela grávida de mim ainda, esse menino ele pode nascer com problema. Não é nem porque, olha, esse menino, ele vai nascer mudo, ou esse menino vai nascer muito nervoso. Minha mãe disse que quando eu nasci não chorei. Ela ficou preocupada. O médico me pegou, disse que deu uma palmada. Eu já dei uma olhada invocada para ele assim. E não chorei. Deu a segunda, eu já fechei a mão. Quando ele foi dar a terceira, eu disse, olha, eu sou besta para apanhar de graça, eu vou chorar logo aqui, que, né? E a minha mãe respirou, disse, ele não é mudo. Mas o bichinho é nervoso. É um baiano arretado, apimentado. E eu me baseei nisso por muito tempo, irmãos. Eu esqueci, negligenciei a palavra que dizia que Jesus transforma, que Jesus nos muda, que Jesus, né, uma das profissões que dizem que Jesus tinha era carpinteiro, né? E o pau que nasce torto, Jesus me direita. Amém? Amém. Mas precisamos dar lugar, precisamos desenvolver a nossa natureza também. E o último degrau, queridos, o último degrau para que possamos desenvolver a nossa salvação está em Mateus capítulo 28, 18 a 20. E diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-lhe dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. O quarto degrau é você cumprir a missão que o Senhor te chamou, que o Senhor te escolheu. Palavra de Deus, irmãos, nós precisamos saber que a missão é uma continuidade dessa
escada. Que essa missão é uma continuidade da nossa evolução, desse momento de evoluirmos a nossa salvação. Eu não posso ficar no terceiro degrau apenas. Eu preciso chegar ao quarto degrau e entender que o Senhor me salvou, e não me salvou apenas para estar no banco, não me salvou para eu ser comparado àquele passarinho que fica no ninho com a boca aberta lá esperando a mamãe colocar. Eu fiz uma postagem recentemente no meu Instagram, né, de um passarinho no chão. E aquele passarinho, de tanto ele estar acostumado a receber na boquinha, aquele passarinho, quando passa o bicho, ele abre a boca, esperando o bicho voar para dentro. E o bicho não é besta, vai embora. E ele corre atrás, vai para frente e abre a boca, o bicho voar para a boca dele. Tem crente assim, irmão, só quer receber o tempo todo na boquinha. Só na boquinha, né? Só. Chega domingo, aí se abastece, passa a semana toda, mas o Senhor não te abasteceu para você ficar cheirinho, fortinho, mas para você ser um baluarte de Deus onde você colocar a planta dos seus pés. Para você ministrar a palavra dele. Você sabe que todo crente tem a missão de levar outras almas para Cristo? É uma missão nossa. Ah, pastor, eu não sei teologia, eu não sei ler, eu não... Irmãos, a maior forma e a forma mais eficiente de falar de Jesus é aquilo que o Francisco de Assis, que é considerado santo da Igreja Católica, ele falou: viva sempre o Evangelho, mas quando for preciso, fale dele. Viva o Evangelho no trânsito, viva o Evangelho no seu trabalho, viva o Evangelho na tua casa, viva o Evangelho com seus vizinhos, viva o Evangelho onde você colocar a planta nos seus pés e as pessoas vão ver Cristo na sua vida e vão querer esse Cristo que você tem em sua vida. Você sabe que a missão que o Senhor lhe chamou para realizar acontece através da evangelização discipulado. Então nós somos chamados. Salmo 81, versículo 10, né? Diz lá qual é o nosso trabalho. Primeiro trabalho, você vai viver o Evangelho. Mas você quer falar o Evangelho também? Você sabe qual é o seu trabalho? É igual passar no ar a boca. Abra a boca. Salmo 81, versículo 10. Abra bem a tua boca e eu a encherei. No momento certo em que você tiver de falar algo, confie no Senhor, abra a sua boca, que Ele vai colocar a palavra dele no coração daquela pessoa através de você. É uma promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus: fazer discípulos, cuidar de outras pessoas. Se o crente nascer de novo, que é o primeiro passo, se o crente se converter, que é o segundo passo, se o crente buscar a santificação para o terceiro degrau, mas não se ocupar com obra missionária na sua vida, a sua vida espiritual ela vai estagnar. A sua vida espiritual vai decrescer. A sua vida espiritual poderá até morrer. Lembra que eu sempre digo que repercute no físico, repercute no espiritual? Por que o mar morto é mar morto? Porque a água dele é morta somente por isso? Se você faz uma pesquisa sobre o Mar Morto em Israel, você vai entender que o Mar Morto, ele recebe água pura, água cristalina, uma das melhores águas de Israel, de vários rios, deságua no Mar Morto. Só que o Mar Morto, por sua vez, ele não distribui para outros lugares. O Mar Morto conserva toda aquela vida que ele recebe nele. E por isso causa densa salinidade. Tudo ao seu redor é branco, porque tudo ao seu redor é sal. Você não vê nada verde, você não vê nada vivo. Tudo no Mar Morto é morto. Porque ele recebe vida, mas não distribui o que recebe. E é justamente isso. Hoje você está recebendo vida. Hoje você está recebendo uma palavra rema, uma palavra que proporciona vida
Então, o problema é que quando o crente, ele não trabalha, ele não dá esse quarto passo, nesse quarto degrau, ele dá trabalho. Crente que não trabalha, dá trabalho, né? Ou ele dá trabalho, ou ele se torna um trabalho cansativo e penoso para outras pessoas. Quem não trabalha, irmãos, dá trabalho ou causa trabalho, porque o Senhor nos chamou para trabalhar. Amém? Amém. Nós somos uma igreja que ama, uma igreja que trabalha, mas uma igreja que ora e uma igreja que serve. É isso que nós precisamos entender. Chegar a esse desenvolvimento. Então, uma pessoa madura espiritualmente se ocupa do serviço missionário. Quando você entende que você tem que subir esse quarto degrau, que é o degrau da condição, o degrau da missão, o degrau do serviço, a primeira coisa que você entende, pelo menos comigo foi assim, é que aquilo dali é uma escolha minha com gratidão. Quando eu comecei a entender o que Deus fez na minha vida, e eu não merecia nada daquilo, eu comecei a dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, e eu preciso fazer com que outras pessoas recebam isso também que eu recebi. Quando eu entendi, está na palavra, que antes eu era filho das trevas, mas que o Senhor me chamou das trevas e me fez filho da luz. Quando eu li que antes eu era inimigo de Deus, mas quando eu fui lá e li que o Senhor me chamou de meu amigo. Antes, diz a palavra, que éramos filhos do diabo, e agora somos filhos de Deus. Irmãos, não tem nada que a gente possa fazer que pague isso, mas nós temos que agradecer ao Senhor. Nós temos que procurar ser igual ao Senhor. O Senhor, a começar do Pai, deu o que Ele tinha de melhor, que era o Filho. Porque Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho que foi dado pelo Pai, Ele poderia chegar e dizer: eu não vou fazer isso, eu não sou louco. Mas Ele chegou e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele entregou também tudo por nós. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem entregue toda a sua vida ao Senhor? Você tem se desenvolvido a esse ponto? Não precisa você nem saber ler. Alguns usam essa desculpa: eu acho que eu não sei ler, eu não sei teologia, não sei pregar. Viva o Evangelho. A última igreja que eu pastoreei, de 57 células, as 2 células mais multiplicavam, no mínimo, a cada 2 meses, era do irmão Olegário e da irmã Mara, meus diáconos. Irmão Olegário só sabia fazer conta, não sabia ler, muito mal sabia escrever o nome dele. A irmã Nai, sua esposa, a mesma coisa, não sabia ler, não sabia escrever, conta bem pouquinho. E a cada 2 meses, 3 meses, a célula deles crescia, multiplicava. E na célula deles tinham professores, tinha enfermeiros, técnicos de enfermagem, tinha uma médica clínica. E um dia eu perguntei para eles, porque a lição da semana ficava numa folha, e aí cada líder pegava aquela folha que tinha ali o estudo bíblico, né? Que era o sermão do domingo, para ministrar na quinta-feira da semana. Eu perguntei: vocês são os que mais multiplicam. A célula de vocês 2 são as que mais crescem. O que vocês fazem para ministrar o estudo? E aí ele disse: pastor, a gente pega a nossa meta,
eram as células dele dela, mais crescidas. Mais crescidas. Então, quando nós queremos cumprir o chamado de Deus por gratidão, Ele nos honra e nos faz assim. Então, hoje eu te desafio nessa noite a você não ficar estagnado espiritualmente, mas a você desenvolver a sua fé, a você desenvolver a sua salvação. Você precisa passar por todos esses degraus, né? Todos esses 4 degraus, um a um, porque isso vai mostrar o seu desenvolvimento. 34 anos atrás, eu era um garoto de 17 anos. Pouco tempo depois, 2 meses depois do crente, já pregava na rua, pregava no Pelourinho, pregava em delegacias, pregava em sanatórios, manicômio judiciário que ainda tinha naquela época, pregava nas portas de boates, com 17 anos de idade, em poucos meses de convertido, porque eu queria transmitir para todas aquelas pessoas o mesmo que Deus tinha feito comigo. Então, quem precisa dar sequência no desenvolvimento da sua vida espiritual é você. A palavra foi dada para cada um de nós. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam sua salvação com temor e tremor. Deus, muito obrigado pela tua palavra em nossos corações. Aprendemos hoje, Senhor, que enquanto estivermos aqui, não estaremos alcançando a plenitude total de todas as coisas. Mas nós precisamos todos os dias desenvolver a nossa salvação. Nós não queremos ficar na mesmice, nós não queremos sofrer de enanismo espiritual, mas nós queremos ser usados por Ti para, através do Senhor, começar a nossa família ser alcançada por Ti, que é a nossa Jerusalém. E depois, então, podermos ter autoridade de alcançar a cidade de Cristalinas para Ti. Ajuda-nos a ser uma igreja em desenvolvimento da nossa salvação. Queremos crescer na graça e no conhecimento. Queremos ser cheios do Senhor e cheios do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, os Teus filhos que hoje estão aqui conosco, os que estão em casa, nos assistindo agora e vamos assistir, ou vamos assistir depois, de forma remota. Que a bênção do crescimento espiritual da graça do Senhor seja alojada em nossas vidas. Vem sobre nossa cabeça hoje, Deus, e derrama o óleo da unção. E que jamais venha faltar esse óleo sobre nossa cabeça. E que possamos viver a partir de hoje a grande alegria de servir ao Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana na Tua presença, debaixo da Tua proteção. Abençoa a semana de construção da nossa igreja, abençoa o Toninho, sua equipe, abençoa o Rogildo, abençoa o irmão Milton, abençoa, Deus, o irmão do Rogildo, que está na parte elétrica, abençoa, Deus, também, ó Pai, o Léo, que está trabalhando com a questão do fogo, toda a equipe. Nós repreendemos toda a ação do diabo, em ação de confusão, em ação de desperdício material, em trabalho mal feito. Nós, ó Deus, estamos fazendo aqui a Tua casa e temos que fazer o melhor, porque para o Senhor toda a glória, para o Senhor tudo tem que ser feito com excelência. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a nossa igreja com a unção também do crescimento. Que essa igreja, ela seja, ó Deus, o farol aceso por Ti nessa cidade. Em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e fortes consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com cada família aqui representada e com todo o Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus.
de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e desenvolva a sua fé para a glória do Senhor.